Como definir o preço de venda certo para ter muito lucro no iFood? É a dúvida de muita gente. Quanto que eu tenho que colocar mais? Cadê a calculadora do iFood para eu colocar, embutir todos os custos e não perder um centavo na venda do iFood? E aí fica aqueles preços caríssimos, né? Então você tem que vender muito caro mesmo para ter lucro no iFood? Será que existe uma outra conta para fazer? Então é isso que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que existem caminhos que não são tão óbvios da conta 1 mais 1 é igual a 2 e dessas calculadoras que a galera vende por aí como se fosse uma solução. E dali a pouco tem um hambúrguer vendendo a R$70 se você botar na calculadora do iFood. Então tem muita gente fazendo besteira com precificação e nesse vídeo eu vou tentar te mostrar um caminho para você definitivamente entender como a máquina funciona e como você pode ganhar muito dinheiro com o iFood, expandindo a sua marca, fazendo uma estratégia de precificação inteligente para ganhar muita grana mesmo no iFood. Então, acompanhe esse vídeo depois da vinheta. Solta aí, editora. Bom, vamos lá. Como definir o seu preço de venda no iFood para que você tenha uma ótima margem e consiga escalar o seu negócio? Primeiro, a gente tem que desmistificar alguns pontos, tá? Muita gente fala assim, não, para vender no iFood eu tenho que embutir todas as taxas, cobrar muito mais caro do que eu vendo na venda direta, e aí sim eu estou protegido por um preço, né, muito caro e eu consigo pagar esses custos do iFood sem precisar me sacrificar a minha margem. Só que o que acontece quando você faz isso? Geralmente você não vende, ou vende muito pouco, ou não escala a sua venda. Então, o tripé da precificação, e tem vários vídeos eu falando aqui de precificação, por isso que eu sempre recomendo, quando eu falo de um assunto mais rápido, pincelado, vai lá nos outros vídeos para você ver, para você entender. Mas basicamente o tripé da precificação, ele tem três pilares, né? Três pilares fundamentais: margem, capacidade de venda e custos fixos e variáveis operacionais, ou seja, quanto custa a sua máquina para operar, o aluguel, mão de obra da galera, os custos realmente que envolvem a tua operação. Então esse pilar, ele precisa estar equilibrado. Então tem operações, por exemplo, que tem um ótimo lucro e conseguem operar com uma margem mais apertada, mas aonde que eles se garantem? No alto volume e no baixo custo operacional. E tem gente, por exemplo, que não tem um alto volume, mas tem uma margem muito boa e um custo baixo. Às vezes a conta fecha também. E tem gente, né, que é a maioria das pessoas, que tem uma margem muito alta, uma venda muito baixa e um custo, às vezes até baixo, mas que a venda é tão baixa que não consegue fechar a conta. Então, margem alta não garante que você vai ter um negócio de delivery no iFood que dê lucro. Então, você tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa. Precificação, é o que eu digo para todos os meus alunos mentorados, não é uma ciência exata. A precificação que eu uso, de repente, não é a mais adequada para você. Por quê? Porque você tem que fazer a equivalência dentro do conceito do tripé da precificação para o teu negócio. Então, se você hoje consegue pulverizar muita venda, capilarizar os seus canais de venda, vender muito, talvez você consiga trabalhar com uma margem mais baixa e talvez faça até sentido você trabalhar com uma margem mais baixa para ganhar mercado, para ter mais recorrência. Então, às vezes, não é só subir preço e garantir uma margem mais alta. É você garantir a recompra dos seus clientes e preço faz diferença na hora de gerar recorrência. Não ache que o cliente, a embalagem é maravilhosa, o hambúrguer é maravilhoso, mas eu paguei R$60 naquele hambúrguer que a concorrência vende por R$49. Cara, não vai ter recorrência. Você vai dizer até bom, mas custa caro. Então, o preço para você escalar a sua venda é o preço que o mercado é capaz de pagar para você e você adequar a sua ficha técnica e transformar isso em viável através das vendas. Isso é muito importante. Então, esquece calculadora de iFood, esquece a matemática 1 mais 1 é igual a 2, porque você não pode ter uma margem planificada no teu negócio. Porque vou te dar um exemplo. Você vai ter produtos que você
você vai ser empurrado para trabalhar com margem menor, porque é um insumo mais caro, é um produto importante para você ter na sua prateleira, mas se você for colocar a mesma margem que você coloca no filé mignon, no frango, o teu frango vai ficar muito, muito caro e o teu filé mignon mais caro ainda, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, no frango, que é uma proteína mais barata, se coloca uma margem maior. No filé mignon, que é uma proteína mais cara, coloca uma margem menor. Para quê? Para você dar a sensação de que o seu cardápio está equilibrado. Se você, por exemplo, trabalha com pizza, se você colocar pizza com presunto cru, presunto de Parma, né? É caro, não adianta você querer precificar uma pizza que tem presunto de Parma, alcachofre, alcaparra, sei lá, aquelas coisas caras pra caramba, né? E que sai pouco. Não adianta você querer botar o preço dessa pizza a 130, 170 reais, sei lá quanto. Não vai sair e você vai ficar com aquele presunto cru lá apodrecendo. Então, vão ter itens que você precisa ter uma margem mais baixa para compor o seu cardápio. E o outro item, por exemplo, a pizza marguerita, que é queijo e tomate, né, você consegue, né, trabalhar, né, com uma margem, às vezes, um pouco melhor. Então, não existe margem planificada e é importante, muito importante, que você entenda esse conceito. Porque para aumentar os seus lucros, não adianta só ter a margem boa, você tem que vender com consistência e vender de novo para o mesmo cliente. Para você vender de novo para o mesmo cliente, ele tem que achar que valeu a pena. E para ele achar que valeu a pena, você precisa ter um ótimo custo-benefício. Porque as pessoas não são ricas em sua maioria. Elas precisam fazer escolhas, então ela pode às vezes amar o seu produto. Mas se for o olho da cara, elas vão pedir no dia de São Lucas, de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, e não é suficiente para você. Então você precisa diminuir o ciclo de compra do seu cliente. Quanto mais eles pedirem, quanto mais frequência o seu cliente pedir, melhor vai ser o valor financeiro que ele vai colocar dentro da sua empresa. Então você imagina um cliente que pede 4 vezes por mês aí com você. Então ele tem um ticket médio de 100 reais. Vou fazer contas simples, tá? 100 reais. Então ele botou 400 reais de faturamento na sua empresa. Então vamos dizer que você aumente a sua margem em 20%. E daí, então você vai vender por 120. Então esse cara vai cair de 4 pedidos para 2 pedidos. Então, em vez de botar 400 reais naquela margem um pouco menor, ele vai botar 240, né, em 2 pedidos. Então, a sua margem melhorou, mas a sua recorrência com esse cliente caiu. Ele está comprando outros pedidos em lugares que têm um custo-benefício melhor para ele. Então, toma cuidado na hora de você querer jogar a sua margem toda para cima para se proteger da comissão do iFood, dos custos, e depois, no final das contas, você ficar vendendo pouco, lateralizado e venda no iFood. Então, é sempre o meio do caminho. Você precisa ter um produto isca para atrair, você precisa ter presença em lista, mas o mais importante, você precisa fazer com que o cliente entenda que valeu a pena. Estava conversando hoje de manhã, no meu grupo de mentoria de alta performance, com um aluno meu que começou pequenininho. Esse é um tema importante. Ó, ele vende bolo caseiro. Está crescendo pra caramba, acabou de montar a 4ª loja, fatura centenas de milhares de reais vendendo bolo caseiro. É incrível, comprou um apartamento para a mãe agora, sabe? Tipo, é muito legal ver, né, a galera realizando seus sonhos no delivery em tão pouco tempo. Então, a operação dele, o que ele faz? Ele vende 2 bolos, que é em torno de 30 reais cada bolo, ou 39, 34, 29. Ele faz sempre um combo. Ele vende 2 bolos caseiros por 42, alguma coisa assim. Ou seja, praticamente o preço de 2 bolos pelo preço talvez menos do que 1,5 bolo. Ou seja, compre 2 bolos e quase que um segundo sai de graça, né? Ou 50% de desconto, ou 30%, ou 60% de desconto. Não sei exatamente qual é o nível de desconto, mas a oferta é muito forte. Então ele vende muito esses combos de 2 bolos combinados. Ele faz os disparos no WhatsApp, ele coloca essas promoções no iFood e vende muito. Então parece que a margem dele cai nesse combo, mas no final das contas ele vende uns adicionais ali, sempre aí tem um bolinho gelado que a pessoa pode incluir junto. Ele consegue, com os adicionais, melhorar um pouco a qualidade e o ticket médio do pedido, mas a margem dele na escala fica muito linda. Por quê? Porque você vende muito e vende muitas vezes para o mesmo cliente. Então, toma cuidado na hora de que um consultor aí qualquer vai dizer assim, não, você precisa aumentar o seu produto em 30%, 40%,
50% para poder vender no iFood. Peraí, mas para poder vender o quê? Não vai vender. Dificilmente vai vender. Olha o preço dos grandes players que estão concorrendo na sua região. Quanto esse cara está vendendo? Ah, mas esse preço aqui não dá para vender no iFood. No iFood e no delivery em geral, o ticket médio faz toda a diferença. E se você tem produtos com bons custos-benefícios, você consegue também aumentar o seu ticket médio, porque o cara pede mais coisas junto, com complementos e tudo mais. E isso não é mais margem em cima do produto, é o cliente levando mais produto. Então você pode construir combos, leve mais pagando menos. Por quê? Porque você ganha menos percentual naquele pedido. E aí agora eu vou dar um exemplo claro. Imagine que a sua margem seja 50%, tá? Só para ficar a conta simples, né? Você tem que trabalhar com a margem maior do que isso. Imagina que a sua margem é de 50%. Você fez um pedido de R$50. Então, a sua margem é de 25, ou seja, num pedido de R$50, 25 é a sua margem de contribuição. E os outros 25 é CMV. Então, se você fizer o pedido com essa margem de 50%, você ficou com R$25. Você fala assim, cara, eu vou baixar minha margem para, sei lá, para 35%. 35%. Ou, vamos lá, 40%. Baixei minha margem substancialmente para 40%. E agora o meu ticket médio saiu de 50 para 100. Então, a minha margem diminuiu, mas por pedido, em vez de eu ganhar 25, porque o meu ticket médio aumentou, os clientes estão comprando mais, estão me dando mais dinheiro por venda, porque eu estou também com preço mais competitivo. Então, o que acontece? Eu consigo, naquela venda de R$100, com margem de 40%, naquela venda nominalmente entra para mim, em margem de contribuição, R$40, em vez de 25. Ou seja, R$15 a mais nominalmente naquela venda. Ou seja, minha margem está menor, só que o meu resultado financeiro é maior. Então, sempre faz esse pensamento. Tenta buscar caminhos de fazer com que o seu cliente consiga pedir mais, aumentar o ticket médio, melhorar o ciclo de compra. Se ele pede 2, 3 vezes por mês, ele tem que pedir 4 ou 5 vezes. E para isso acontecer, custo-benefício, entender o que ele quer, melhorar os produtos, melhorar as ofertas de combo, as ofertas de adicional. Então, vender no iFood e ter margem, você precisa também da escala. Então não cai nesse papo furado que é só jogar preço para cima e ponto final. Não, você tem que ter uma margem legal, mas você tem que olhar na construção das suas ofertas e principalmente para o seu ticket médio. E aí que a conta vai fechar, no volume, na escala e fazendo uma venda consistente no iFood, com as margens viáveis para você poder escalar o seu negócio. Então é muito mais sobre o dinheiro que fica do que a margem definitivamente que você coloca em cada produto. Porque vai ter produto que vai te propiciar ter uma margem muito grande e produtos com margem menor. O importante é o mix das duas margens e você ter um bom ticket médio e principalmente muita recorrência no iFood para você vender muito, ganhar muito e a sua marca ficar em evidência aí na sua área de entrega, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, me segue aqui, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.